Noite, boa tarde. Desculpe a inconveniência, né, do horário. Foi só um percalço, parecendo até que não queria deixar que as coisas acontecessem. Isso já é derivado das outras questões que a gente já se encontrou. Lembra que a gente comentou isso? Que não é a primeira vez que a gente se encontra. As outras vezes o couro comeu. Então, talvez essa energia ainda esteja, né, fervendo aqui. Mas, graças a Deus, eu vejo com muita melhora as coisas, independente do que as pessoas pensam, né? Hoje, o que falam, o que fazem. Das outras. E assim, como a gente fala as coisas, fica assim, né? Não é que ele disse que a gente nem a primeira vez. Pelas minhas contas, se eu me salvo engano, né? Já é a 11ª vez que a gente se encontra. Dessa mesma forma. Ou seja, está melhorando. Né? Podia estar mais à frente. Porque, assim, a questão, né, que a gente vai estudar também com profundidade, que vocês vão entender que a coisa não é tão simples como se imagina, é sobre a questão das consciências. Né? Isso é um assunto assim, bem interessante, importante para o processo evolutivo de vocês. Tá? Então, assim, existem questões ainda que a gente vai esclarecer com o passar do tempo. Porque as pessoas, elas estão se preparando para se relacionarem com conhecimento. Né? Então, existem ainda algumas lacunas que elas vão ser preenchidas, né, dentro de um entendimento do qual nós estamos aqui tratando. Tá? Então, assim, eu digo que hoje, eu digo que vocês estão bem melhores do que ontem. Eu vou só abrir rapidinho algumas coisas, só para a gente se aproximar do entendimento, certo, gente? Às vezes acontecem certas coisas e as pessoas, elas levam a questão para o lado material. Se levar para o lado material, vai dar problema. Porque o lado material em si já foi comprovado em outras questões que nós já nos encontramos, que a coisa não ficou muito boa. Né? Então, hoje, dentro do entendimento, o ideal também é a gente tentar levar a coisa para o lado espiritual. O que eu estou tentando dizer? Por exemplo, aconteceu um fato, qualquer um. Aí a pessoa, logo de cara, absorve aquilo dentro de uma interpretação material. Aí fica aquela coisa, o desequilíbrio, a falta de entendimento, porque naquele momento que aconteceu aquilo, ela deveria também refletir de forma espiritual. E dali tirar uma conclusão. Aí vocês vão ver que a coisa vai se desencadear de forma totalmente diferente. Vocês entenderam o que eu falei, gente? Mesmo? Aconteceu um fato. Não olhe só material. Pare assim, materialmente, poxa, não gostei. Mas olhe espiritualmente. E depois tire a conclusão. Porque a gente se deparou com as coisas e as pessoas ainda continuam com o vício de tentar olhar questões espirituais com olhos materiais. Vai dar desconforto, vai ter insatisfação, vai ter conversas paralelas, vai ter um monte de coisa. Aí, esses irmãos obsessores que adoram isso, vão fazer o quê? Encher sua cabeça de coisa. Que parece que ele é mentiroso, que ele não faz nada, ele deixa o circo pegar fogo, não é assim que fala, né? Então, assim, o problema, gente, é como a gente já comentou outro dia, né? Não sou eu. Eu estou lá em cima, estou fazendo minhas coisinhas, tudo. Eu estou vindo aqui para ajudar vocês a encontrar o seu caminho. Então, se as pessoas se permitem o tempo todo, né, se obsediarem, vamos chamar assim, é outra questão. Mas está aqui para ajudar. Eu não tenho problema em ajudar vocês quantas vezes, ou até infinitamente, não tenho problema. O problema é que vocês estão preparados para suportar isso. Então, o que a gente está tentando dizer? Tem coisa, gente, que não dê vazão.
né? O centro é novo, a gente já falou isso milhões de vezes, eu vou continuar repetindo, não é a primeira vez que a gente se encontra, existem desafetos, existem carinhos, então existe um pouquinho de cada coisa. Então, nós temos que construir e fortalecer o trabalho juntos. Se a gente começar a querer dividir o grupo, fazer, porque aí depois não pode reclamar. Porque, independente do que vocês pensam, cada um de vocês aqui tem um compromisso. A espiritualidade junta, né, para trabalhar, para se desenvolver. As pessoas que vocês prejudicaram vêm até vocês e aí vocês trabalham ela. Mas é aquela outra questão que eu falo e repito. Vocês só podem oferecer aquilo que tem. Ah, pastor, mas não é o ser espiritual que faz o trabalho, ele faz o papel dele e o seu. Então, é interessante vocês refletirem sobre isso, com calma, com carinho, porque independente do que eu possa decidir ou fazer, você pode estar perdendo a oportunidade de estar evoluindo. E aí submeter novamente a reencarnações, sendo que possa ser que não seja mais dessa forma que está hoje, uma forma até mais primitiva. E aí o que acontece? Vocês se preparando, se condicionando ao entendimento do que realmente isso representa, além de vocês estarem preparados, vocês podem também estarem providenciando, né, a ideia do entendimento para outras pessoas que precisam. Que é uma corrente, né? É um ajudando o outro. E outra, essa questão que às vezes as pessoas comentam que é evolução individual, ela até é dentro de um aspecto. Mas o que está se buscando hoje, dentro dessa ideia de terceira dimensão, é uma ideia mútua de ajudas compartilhadas, né? Então, se você quer evoluir, você vai precisar ajudar outros irmãos ou irmãs também a evoluir. Senão você vai ficar aqui preso, bonitinho. Então, é por isso que a necessidade de estar se refazendo essa linha do tempo para poder vocês começarem a despertar. Porque aquele instinto primitivo que ainda existe dentro de vocês, eles eram atenuantes, né? Que acabavam tirando vocês da linha do destino. E aí tinha que se refazer novamente essa condição do que está existindo aqui agora, para poder refazer o que deixou de se fazer no passado, para tentar corrigir no presente. E aí melhorar o futuro. Tá certo? Sobre isso que eu estou falando, alguém ficou com alguma dúvida? Porque a gente precisa dar continuidade, né? Mas é bom estar todo mundo entendido no que está se propondo aqui. Tá? A gente diz que a Sônia é um coração de mãe, né? Que comporta todo mundo, e comporta mesmo, né? Agora, assim, tem questões que muitas vezes as pessoas elas não têm assim, a sensibilidade de entender, né? E aí sai daqui com algum tipo de sentimento, né? Do qual ela estava buscando uma coisa e encontrou outra, né? Independente. Mas assim, esses tratamentos que existem aqui hoje, eles são tratamentos direcionados para o que a humanidade vai precisar, independente daqui a algum tempo ou não, né? Eu tinha comentado numa das palestras que a questão da depressão ela ia começar a ser mais atenuante, né? E que nós deveríamos estar preparados para justamente atender essas pessoas. Elas já estão começando a chegar. Só que assim, muitas das vezes, o médium, independente do que a gente está falando aqui, ele, às vezes, não consegue entender aquele processo e começa a se relacionar com ele também, com o estado da depressão que a pessoa está. Vamos lá de novo. Eu venho trabalhar.
Mas antes de eu vir trabalhar, eu tive um probleminha, desajuste. Eu não sei separar as coisas. Eu não sei. Chegando aqui, você acha que a pessoa que está em depressão, você vai conseguir ajudar? Ponto. Mas aí não, espiritual, sim, ele está ali fazendo o papel que eu te disse, o papel dele. Mas quem abriu os espaços vazios? Foi ele ou foi você? A pessoa. Entendeu? Aí você fala assim, mas a gente não está protegido da casa? Está. Mas você está fazendo a sua parte? Ah, pai Antônio, a gente é de carne, como é que conversa? A gente é humano. Vocês sabem que isso caiu por terra, né? Há muitos anos. Muitos anos. Quem quiser acreditar, quem não quiser também a gente vai respeitar. Mas isso já cai por terra. Então o que acontece? Na medida em que certas coisas acontecem conosco, na nossa família, com os amigos, aquilo ali ia acontecer ou de um jeito ou de outro, não importa, você estando aqui ou não. A questão é como você vai lidar com aquilo agora. Sendo que você está dentro de um centro espírita, né, demonstrando que tem interesse de aprender e está tentando colocar em prática, e isso vai lhe validar muitas coisas, e aí, nesse momento que aconteceu isso, você vai estar preparado ou preparado. Então, você dando essa condição para você mesmo, estar aqui trabalhando, coisas como depressão, suicídio, coisas como essas, não vão nem chegar perto de você. E você vai estar totalmente blindada para lidar com a situação. A questão é aquela que a gente falou, né? As pessoas vão vir, doentes ou não, e vão precisar de ajuda. Mas, às vezes, o que está se percebendo é que o médico está muito mais necessitado do que o paciente. Aí você vai ter um bocado de conversinha, mas é a verdade. Então, qual é a ideia para a gente conversar? É fortalecer você, fazer você entender que você é uma pessoa importante, que a espiritualidade, junto com a sua condição de consciência, entendeu que você era capaz de vir ajudar as pessoas, independente do que acontecia ou não. Só que vocês chegam aqui, esquecem desse detalhe, e aí tratam a coisa de forma diversa, né? Tem dia que está bem, tem dia que não está bem. Aí entra aquela questão. Ah, pastor, mas você fala assim, mas parece que é fácil. Gente, não é fácil. Mas eu vou ficar o tempo todo do mesmo jeito. Aí eu cobro de, sei lá, né? Do filho, do irmão, do marido, da esposa. Mas você acaba de esquecendo que é você que tem que promover aquela transformação. Aí vocês têm que entender que aquele processo que você tem que fazer com que aconteça é aquele mesmo processo que você senta aqui e que você tem que ajudar a pessoa. Gente, vocês entendem o que eu estou falando? Aí, gente, é aquela questão que era bem dolorosa, mas é bem verdadeira. A gente só tem aquilo que merece. Se você está passando por certas coisas, não foi a espiritualidade, não foi Deus, não foi ninguém. Aquilo é necessário. Se você interpreta de forma equivocada, é outra questão. Então, assim, uma coisa que está falando, não está lembrando, não. Vou chutar, tudo bem, você está sincero. Né? Agora, ficar atribuindo questões a coisas, a outras e a outras. Tem uma hora que eu tenho que parar de olhar, gente. Já chega, viu? Sua cota já acabou. Então, daqui em diante, você tem que ser uma pessoa como um divisor de água na vida das pessoas. Se não, vou ser muito sincero, não continue não. Vá fazer uma reforma íntima, procura um psicólogo, um terapeuta, depois volte, que a gente vai estar aqui de braços abertos. Porque, gente, não adianta manter o médium aqui, ele tentando se curar e ele pensando que está doente. Uma coisa ele está aqui se curando, entendam. Outra coisa ele sempre pensar que está doente.
Entenderam, gente? Por exemplo. Aí, o que acontece? Eu estou em casa. Aí a mulher enche o saco, o filho, o cachorro, o papagaio. Ele fica... Aí vem trabalhar. Aí o irmão incorpora. Trabalha. Mas o sentimento de que ele está realmente melhorando não está existindo. Porque o guia espiritual está fazendo o papel dele. Fazendo trabalho, conversando, tudo. Mas ele, intimamente, ele não está percebendo essa movimentação. Aí quando chega em casa, são os mesmos sentimentos. Ele mudou? Ou seja, ele entrou do mesmo jeito e saiu da mesma forma. Isso acontecendo, não está existindo um processo de transformação. Aí vai chegar um momento que ele vai ficar doente. Depressivo, querendo fazer coisas, né, do tipo. Aí fala assim, ele não está no centro espírita? Como é que agora? Então, a ideia de... Não entendeu, não? A ideia de conversar com vocês, gente, é para a gente não repetir o erro do passado. É vocês dar um marco zero, a partir de hoje, no dia que vocês decidirem, e começar a perceber as coisas de forma espiritual. Mesmo. Essa história de... Como é? Pastor, mas tá na carne. A carne é fraca. Sim. A carne é fraca para quem está lá fora. Para quem está aqui dentro, tem que ser forte. Por quê, gente? Nem tem carne. Gente, por quê, gente? Olha, a gente brinca, você vê que eu não sou uma pessoa extremamente tranquila, vou fazer de tudo para ajudar vocês e tudo, mas é que uma espiritualidade disso. Então, Antônio, tem horas que você tem que ser verdadeiro. A pessoa não consegue enxergar, gente. Não tem que falar. Infelizmente. Mas o que eu estou tentando dizer hoje? É assim, ó. Se vocês não entenderem isso, que nós estamos conversando hoje, vocês também vão ser pacientes. Aí o que acontece? Vai vir enxurrada de gente. Quem é que vai dar conta? Não vai ter como dar conta. Nem sendo ligeirinho vai dar conta. Não vai dar conta. Não dá, gente, não dá. A gente colocou isso bem claro. Eu não posso fazer o trabalho sozinho. Então, assim, o que é que vocês hoje estão dispostos ou dispostas a fazer para realmente evoluir e se libertar de uma forma ou de outra dessas prisões? Porque assim, ó, depois de hoje, não tem problema se a pessoa precisar de ajuda, a gente, né, cria um paralelo, faz um trabalho, mas você precisa entender que aquilo ali é para você tomar um pouco de consciência. E aquele pouco que você alcançou, você dá vazão. Não pode ficar olhando para trás o tempo todo. Então, vocês têm que ter esse cuidado. Por quê, gente? Não adianta, por mais que a gente fale, você está aqui, mas está cheio de problemas e tentando resolver os outros. Não, sabe por quê, gente? A gente fala assim, é Miguel, né? Como é Miguel? Que eu só destruo meteoros, pode conversa bem. Eu? Aí o que acontece, gente? Aquilo ali que aconteceu, naquela invocação do mal, um exemplo, né? Que a gente vai trazer para aqui os filmes, para a gente assistir junto, discutir, tá, né? Aquilo ali é arquitetado de uma forma tão, assim, inteligente, que as pessoas que realmente dizem assim, aquilo eu não acredito não, eles adoram ouvir isso. Adoram. Inclusive, claro, né, que a gente não vai fazer isso agora, porque fica uma coisa muito tensa, né? O filme Invocação do Mal 2, ele também tem uma linha interessante de percepção, que a gente vai trabalhar juntos também. Então, assim, gente, é para mostrar a vocês o que eles são capazes. Só que, assim, a gente passa o filme, discute, é aquela grande história que a gente brinca, né? Saiu dali, pronto, esquece tudo.
parece que pegaram a borracha e ainda chegaram assim. Aí tem um probleminha, a primeira coisa que faz é criar aquele instinto primitivo. Ela falou comigo, eu não gostei, isso é um absurdo, é uma traição. Gente, é o que nossa irmã colocou. Eles vão fazer de tudo, nos mínimos detalhes, para afastar a gente da luz. Então, cabe a gente, por isso que eu estou insistindo tanto, brigando, vamos tentar desenvolver a percepção espiritual. Aconteceu um fato, uma pessoa que teve um lance que aconteceu, foi assim mesmo. O rapaz começou a trabalhar espiritualmente, ajudando o outro. E aí, sim, ele criou um sentimento por aquele trabalho, né? Aí, a pessoa que conduz falou um negócio com ele. Aí ele chegou lá falando com ele, retado. Pai Antônio, ele me ofendeu. Eu falei, não ofendeu. Aí eu fiquei assim pensando. Não, aí eu fui olhar, né? O irmão espiritual, que não quer que ele continue o trabalho, fez ele perceber que a pessoa que ele perguntou falou daquele jeito, sendo que ele não falou. Aí como é que você explica isso? Materialmente você vai entender? Presta atenção. Ó, eu Pai Antônio, por exemplo. Vou com o Miguel que fica dizendo que eu estou meteoro. Ele chega, ele confia em mim, aparentemente. E aí eu digo para ele, Miguel, você não vale nada. Só que entenda, eu particularmente não falei isso. Eu não falei isso, mas o irmão espiritual que estava ali obsediando ele, fez ele entender dessa forma. Aí Miguel tem um sentimento por mim, aparentemente de novo. Aí diz assim, poxa, eu confiava tanto em Pai Antônio, dizendo que eu não presto. Aí começa. Aí vai. Aí ele pega, encontra ela aqui. Eu disse outra coisa. Pai Antônio, realmente, ultimamente, e fazer isso mesmo, né? Sei, tá diferente, ó. E eu tô lá quieto, sabe? Aí o que acontece? Isso começa a criar uma sinergia. Aí vem outro, né? Aí começa. É o que a gente alimenta. Alimenta. Aí chega na hora assim, vai lá, né? Pai, não queria falar com o senhor não, mas vou ter que falar. Ultimamente eu não tenho acreditado muito no senhor, não. Eu digo, o senhor me deixa as coisas assim. Aí eu fico assim, né? Olhando o que foi feito com a pessoa, porque a gente tem essa condição. E aí eu deixo ela falar, porque ela tem que falar, né? Senão ela vai sentir. Naquele momento eu não posso dizer para ela que foi o irmão que fez aquilo com ela, que ela não vai acreditar. Deixa eu... Só uma minutinho minha, só para eu concluir. Aí o que eu tenho que fazer? Voltar no caminho que foi feito e desconstruir o que foi feito ali com ela. Para depois, no outro momento que ela vier falar comigo, ou com outro irmão que tem, a gente aí plantar a semente de novo. Plantar a semente só assim, mostrar a verdade da pessoa. Que ela fala, é isso, é porque assim, a gente está estudando o quê? Consciência, reflexão, espaço, realidades paralelas, tudo isso. O que é que é construído desse momento? Que é assim, vamos lá. Vocês são o quê? Vocês são o quê, gente? Não entendi não, vocês estão embolados. Pronto, agora entendi. Vocês se enxergam dessa forma? Não? Não é isso? Bom. Se vocês, olha o que a gente está conversando. Se vocês não se enxergam dessa forma, a alma está enxergando de que forma? Material. Ponto. Observe, vocês não se enxergam como trindade, mas se enxergam como matéria. É isso? Então, o quê? Aí o que acontece? Naquele momento que a alma, você se reconhece como matéria, a dilatação dos espaços vazios aumenta. Aí os irmãos enxergam. Porque, por exemplo, se eu for matéria, alma e corpo físico, eles não enxergam vocês. Deu para entender?
Mas isso é na íntegra, né? Quer dizer, Antônio, eu estou vendo uma bolinha, estou vendo um negócio. Não, não é isso não, na íntegra, né? Só que como isso é meio complexo, né? Pelo menos se você tiver uma relação de consciência, já ajuda. Porque os espaços vazios são menores, quando não existe uma interação maior entre a alma e o corpo físico. Está dando para entender? Está confuso? Por exemplo, ó, você possui espaços vazios. Só que assim, a matéria não fica tão evidente para os obsessores, ou o que seja. Mas como a alma está integrada ao corpo físico da forma que está agora, os espaços vazios ficam totalmente evidentes. Aí eles vão e aí fazem peteca de você. Então, uma observação. O Antônio já vem falando há algum tempo sobre essa percepção, né? De trabalhar nessa percepção de corpo, alma e mente, né? A gente se perceber em alma. Então, assim, até que ponto estamos trabalhando para desenvolver isso? Vamos ficar esperando vir de Pai Antônio? Ou a gente já pode sozinho desenvolver esse trabalho? A gente tem a reprogramação, a gente tem a realidade, a gente tem vários trabalhos aqui, a gente tem a água. Para escolher. Para escolher. Então, assim, a gente vai ficar esperando isso, a gente já tendo a capacidade de fazer isso. Ó, aí o que acontece? Nesse momento, né, que a gente, os espaços vazios, aí o que que o irmão faz? Ele pega, se aproxima, né? E aí começa a perceber o seu comportamento. E perceber quem você gosta, quem você não gosta, e a estudar você. Então, num momento de tu estar dormindo, num momento de fúria, num momento de descontentamento, de ressentimento, esses espaços vazios, eles se dilatam. Aí ele começa a introduzir pensamentos, energias, a ponto de que, naquele momento, ele não está ainda induzindo você. Ele está só preenchendo. Lembram do Invocação do Mal? O espírito, de uma forma assim, né? Não passou ectoplasma para ela? Lembram? Aí não começou a aparecer as manchas vermelhas? Imagine aquilo. Ele vai passando e aí vai aparecendo, só que vocês não enxergam essas manchas. A gente enxerga. Ou seja, quem fez o filme foi detalhista nesse aspecto. Vocês estão entendendo, gente? É a mesma coisa, o Antônio enxerga nossos espaços vazios. A gente não consegue. Não enxerga. E até quando a gente está aqui para ajudar um paciente, e aí até os obsessores desse paciente enxergarem também o nosso espaço vazio, se a gente não estiver trabalhando de forma espiritual, a gente também é ajudar. Por isso a necessidade de a gente trabalhar realmente de forma espiritual e comprometida quando a gente está aqui. Agora, Antônio, terminou, Dani? Sim, tá bem. O senhor já falou uma vez aqui que 99% de nós somos espaços vazios. Certo. Então, praticamente, a alma só projeta uma silhueta do corpo físico. Isso. Né? Mas o senhor falou que esses espaços vazios ficam evidentes para os intrusos quando a alma está ligada a ponto de se envolver com o corpo físico, a ponto de se trocar, de achar que ela é o corpo físico, é isso? Isso. É porque assim, ó, o que a gente está falando aqui? De obsessores, né, capazes de modificar a sua forma de pensamento. Né? Eles identificam justamente essas brechas, que sempre falam disso, né? Ele achou uma brecha. É nesse sentido. Por quê, gente? Olha, é aquela coisa que a gente está tentando desenhar aqui, né? Claro que a gente vai alcançar esse nível, a gente não vai dizer que vai estar aqui pronto, né? Então, tem questões que a gente já sabe, né? Honestidade, né? Moral, né? Éticas. Antônio, mas é uma besteirinha. Não é besteirinha. É isso. Então, são qualidades que ela vai lhe condicionando a não permitir que esses seres se aproximem de você. Né? Mas enquanto existe isso, existe uma coisinha ali, outra aqui, mas a gente é humano, né? Aí ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Aí você pega, às vezes, não consegue entender o que realmente está acontecendo de fato, e aí deixa que ele... só para você ter ideia, meu filho, a gente está com um caso. O obsessor tomou o corpo da pessoa. Vive a vida dela.
ela nem tem noção disso. A sua amiga que lhe disse, pai, não pode dizer umas coisas aí agora, que eu digo, gente, fulana acha que eu disse isso ou que eu fiz isso. E eu não fiz, não sei se eu não fiz. Mas eu não tenho que querer provar para fulana que eu não fiz. Eu não tenho que provar, eu sei que eu não fiz. Eu sei que não foi uma coisa minha. Um dia, fulana vai estar em si, as coisas vão acontecer, não sei o quê. Então, mas a gente tem a necessidade de ir e afrontar, e dizer que não foi, ou que foi, que não sei o quê. É isso. Mas não é questão até, minha filha, de afrontar. Não. Se você conversar de uma forma apropriada, até aí vai. Mas saber Né? a pessoa está... Porque, por exemplo, aconteceu isso, né? Aí ele ficou assim pensando, ele, pupa, será que foi isso mesmo? Eu digo, meu filho, pra que eu vou mentir pra você? Qual a necessidade que eu tenho? Não, desculpe, não. Ele não, porque ele já estava acreditando que a pessoa ofendeu ele mesmo. Aí ele já estava querendo desistir. Aí eu disse, meu filho, olha só, você tem um trabalho belíssimo para fazer. Você acha que alguém vai atirar em árvore que não dá fruto? Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem... eu até achei interessante. Foi um negócio que eles colocaram ali no... Que é assim, eu sou especialista, né, em tudo, mas quando eu conversar com você, eu tenho que ver apenas uma alma. Uma alma, é isso? Aquilo ali foi assim É um pensamento de Jung. Pronto, perfeito. Né? Quando eu for conversar com a pessoa, é essa linguagem que eu falo. Você pode dominar todas as técnicas espirituais, mas quando você for estar com a alma, tocar uma alma, seja simplesmente uma alma. Uma alma. Então, essa coisa assim, que às vezes fala assim, mas é com pai. Não, mas pode ser com guia também. Mas você tem que ter esse sentimento, né? Parar assim, olhar para a pessoa, enxergar ela como alma, e aí ter essa conversa como alma. Funciona, gente. Sim. Entendeu? E não Agora, precisa ser a pessoa material, né? Você pode Não. conversar isso exatamente. de qualquer forma. De outra forma, exatamente. Então, é um exercício. Não, funciona. É um exercício que vocês só vão entender se vocês praticarem. Agora, é aquela coisa que a gente vai e volta. Que a gente até brinca, mas é uma verdade. Vocês percebem, enquanto vocês estão presos ainda? Na caverna. Na caverna. Aí disseram que Miguel estava perto do limo, né? Miguel. Aí eu duvidei. Mas tem pouca coisa, ele só está até a cintura, pai. Então, assim, você vê que tem toda uma lógica por detrás do que a gente conversa. Aí você fala assim, esse caso, voltando rapidinho, que a gente encontrou a pessoa. Então, naquele momento ali, quem está ali com você não é, deixa eu ver, Miguel, não é Miguel. É um outro ser que está se passando por Miguel e que vai me convencer que ele é ela. Isso. Aí você pega e diz assim, não, ele testemunhou. Aí a gente evidenciou o ser. Você precisa ver a conversa. No mesmo nível da pessoa. Aí quando a gente aperta, aí fala, não, eu vou levar ela comigo. Eu vou levar sim, e você não vai me impedir. Não, gente, calma, aí só pra... Aí você fala assim, você vai deixar ela se ajudar ela? Só porque você foi colocado à condição da pessoa do ser? Você tem que estar preparado. Né? Aí você está todo fragilizado, quando você fala aquilo, pronto. Quando vai para casa, fica sonhando, pensando. Então é isso que a gente está falando. Esse tipo de coisa vai acontecer. E não é com uma vez, é com várias pessoas. Então nós temos que nos preparar. É essa sensibilidade que temos que ter. Não se confronta espírito desse nível. Não, é porque o pessoal quer, às vezes, usar o ego para resolver o problema. Não vai resolver. Tem que chegar o quê? É porque parece que a gente fala assim, que a gente já sabe não é isso não. É a experiência das vidas. Se conversa e tenta entender qual é o objetivo dele ou dela. Bom, entender o objetivo, se trabalha de outra forma. Né? Porque quando ele fala assim, eu vou levar,
e ele percebe que vai existir uma interferência direta, ele leva mesmo. Leva bonitinho. Não se engane não, que nem subestime esses seres, que eles fazem isso mesmo. Então, o que tem que se fazer? Conversa, entende o objetivo, tá? E depois trabalha de forma sutil. Conversando, é como se fosse fazendo amizade com aquele ser mesmo. Então, por isso, que quanto mais vocês despertarem esse olhar espiritual, mais capacidade vocês vão ter de ajudar as pessoas de forma correta. Que aí, depois não vai ser assim, poxa, será que eu tinha que ter feito isso? Que primeiro que sai falando isso. Não tem que sair falando, tem que ter certeza. Ó, eu fiz e eu vou até o fim para resolver. Aí, sabe o que acontece? A casa não tem proteção. É o que falam direto. O que tem a ver? Não. Sim, mas olha só. É aquilo que a gente... Sim, mas por que foi atrás de você? A pergunta foi feita de forma equivocada. O que você deixou de fazer para que ele fosse atrás de você? Mas é isso. A gente tem que ser sincero, né? Ó. É isso. Porque assim, olha gente, não é errado você pedir ajuda. O errado é insistir no erro. Por que insistir no erro? Por exemplo, sei lá, você tem desafeto com alguém, diga, gente, tente ser pelo menos tolerante, não é nem dizer que para abraçar a pessoa. Não consigo. Pronto, aí nem Jesus é né? Não tem condições, porque assim, se nós estamos aqui, gente, tem algum sentido, objetivo, alguma coisa, certo? Então, se a gente desprezar isso, é como se nós estivéssemos virando as costas para a nossa própria vida. Então, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, eu não posso estar aqui, sei lá, todo sábado, se você vier um dia, venha, mas venha com qualidade, venha preparado, venha firme, não tem problema. Não tem problema. O que não pode, às vezes, é você, por exemplo, estar querendo vir todo dia e depois estar dizendo coisas no sentido assim, mas eu saí com dor, mas minha vida não muda, mas eu não consigo um trabalho, mas... Não é assim, né? Até porque, como já foi colocado em vários momentos, vocês escolhem o destino de vocês. Na espiritualidade não bota uma faca no pescoço, não empurra do lado de cima, não faz nada disso. Então, essa ideia de entender isso já é um bom começo. Um indicativo de entender que... Porque às vezes é assim, gente. É como a gente fala, né? É doloroso, mas é a verdade. Às vezes, você tem que passar por um processo de separação. Um exemplo. Mas a carne admite isso? Não. Eu fui, ou ela foi uma esposa maravilhosa. Ele chegava, botava a mesa, e dava café na boca, aquela coisa toda, né? E aí o cara ou a mulher sumiu. Né? Aí o cara não com outra. Com outro. Aí vem, que eu não merecia, isso é um absurdo, e que o mundo, Deus é justo, mas não para, em nenhum momento eu disse assim, poxa, será que... Olha, Antônio me engabelou. Agora por causa disso. Aquilo que estava ali dito não aconteceu. Não aconteceu, aí começa, né? As coisas. Aí o que a gente entende? A pessoa, ela não está querendo se libertar materialmente. Ela quer ainda continuar entendendo que as relações materiais, elas são definitivas. Ou seja, se eu fui bom ou boa para alguma pessoa, ela tem a obrigação de ser boa e bom comigo. Aí enfraquece a amizade. Porque se lá no destino está para você passar por isso, para justamente você ter um outro sentido de vida, você vai ficar preso a isso? Vai. Aí vai acontecer o quê? Sofrer, se desesperar, achar que tem que se matar, que tem que matar alguém.
Está tendo isso agora, né? Cada dia não. Que é uma obsessão. Então, É, a pessoa cria o próprio obsessor. o próprio obsessor. Aí, além de criar o próprio obsessor, ela cria o quê? Ramificações. Ele vai ficando cada vez distante do destino. Aí, mais distante do destino, ela entra em processo de quê? Neurose, psicose, pensamentos repetitivos, ideias fixas. Começa a entrar nesse colapso aí. Então, por isso que, quanto mais vocês entenderem isso, uma pessoa chega aqui, vocês têm a habilidade de lidar com isso. As palestras, as coisas que a gente faz, não é só para vocês despertarem, é para vocês conseguirem absorver o conhecimento, se tornar inerente a você e você compartilhar com quem precisa. Aí o que acontece? A gente faz o negócio bonitinho, tenta passar a melhor forma possível, aí entende como? Do seu jeito. Aí, como entende do seu jeito, entende materialmente. Materialmente entendido, não aprendeu nada. Aí me questionam, né? Ah, pai Antônio, você não fala nada. Eu fico, meu Jesus, será que essa criatura realmente... Então, lembra o que a gente comentou uma certa vez? Vai adiantar a gente pegar vocês da terceira dimensão e botar na quinta? Não. Vocês não vão entender nada. Por isso que a gente tem que aqui se tornar pessoas capazes de estar lá. Mas como? Dando os passos corretos. Então, E acho que eu você, penso. Antônio, porque o dia a dia tem tempo também, né? Eu vou chegar lá. Não chega lá. Não, tá tudo bem. Aí a gente tem essa conversa toda, né? Parece até que é um puxão de orelha, mas não é. Chega aqui no centro. Aí você encontra burburinho, que fala que é ruído, né? São ruídos, conversas Burburinho, paralelas, ciúme, a fofoca. fofoca. É nego tentando. Como é? Nego só não, mas branco. O branco, né? Branco, negro, tentando mostrar que a pessoa está errada, que está certa. Você está falando só de mim, não está falando de Miguel. Prevalece, aí começa. Eu sou muda. Aí você fala assim, poxa, né? Será, gente, que, por exemplo, vamos dizer que eu tomei uma decisão. Aí começa a existir, né, as conversas. Às vezes, o que foi decidido é para ver como é que a pessoa ia se comportar. Vocês estão pegando a coisa? Aí chega aqui, pai Antônio, eu não concordo, não acho justo, o senhor devia pensar direito, ó. Aí ele tá. Em nenhum momento foi feita uma leitura sobre a própria pessoa, né? Poxa, será que o que ele quis fazer era para me ajudar? Esse tipo de leitura não é feito. Só faz como, poxa, foi feito isso e me ofender e eu não acho certo, aí começa, né? Aí você fala assim, aí fica aquela, Fica alimentando aquilo. né, aquela coisa, aí não consegue olhar para mim direito, quer dizer, que eu também não consigo, né? Aí fica aquela coisa, que eu não enxergo, né? Aí fica aquela coisa assim, aí você diz assim, poxa, tá vendo que às vezes você quer cobrar dos outros, mas você não tem nada para oferecer. Vocês estão entendendo, gente, a coisa? Você cobra tanto dos outros, mas não tem para oferecer. Então, por isso que tem pessoas que não dão ouvido para vocês. Não é por maldade. Às vezes é ser teu irmão. O moleque é rebelde. Aquele de casca grossa. Aí você fala, toca. Por quê? Porque às vezes o que você está cobrando, você não tem para oferecer. A energia que deveria ser trocada acaba não existindo. Então tudo isso, né, que a gente está buscando hoje, com essa conversa, que eu vou precisar de outros dias com vocês de novo, para a gente manter, né, esse contato, esses laços, né, que não estão cobrando, que é para justamente a gente tentar ponderar as coisas e a gente alcançar o objetivo juntos, como foi colocado por nosso irmão. Que aí separado, não tem problema, mas vai ser mais difícil para você. A gente acaba deixando junto da novo.
Se um caiu, ajuda o outro a levantar. Se um falou de forma mais agressiva, de uma forma crítica, não limita falar assim, olha, hoje ele está bem, né? Vou fazer a vibração por ele. E assim, a gente está aqui pela 10ª vez. Então, assim, vamos juntos fortalecer esse grupo para que a gente continue avançando, né? Então, assim, evitar queixas. Observe, hoje não está paciente, está muito tarde, não tinha ninguém para me ajudar. Observe, se a gente, quanto a ninguém, eu estou pensando nisso. Se a gente só ficar se queixando, a gente não tem como resolver. Então, se tem algo para resolver, poxa, hoje eu não tive assistência, eu vou procurar alguém e vou dizer assim, de que forma, eu já tenho que também pensar na solução. De que forma meu trabalho pode ser melhor aqui na casa? Se tiver aqui. E procurar uma pessoa não para se queixar, mas para dizer assim, vamos juntos, me ajuda a resolver isso. Essa é a greve que a gente quer formar. Se a gente ficar queixa pela queixa, vai ficar só o caso. Não vai ter a postura de resolver. Lembram que a gente conversou sobre os 8% que dizem que é 10%? Lembram? Repare, aí um irmão da atleta, da classe. Não, que papatia, pelo amor de Deus. Plateia. Antônio, se a gente tem 8%, tem coisas que vão ser ditas que a gente não vai entender, a gente vai duvidar justamente por essa limitação. É uma questão ainda inerente às pessoas. Então, por exemplo, me perguntaram, né? Dos golfinhos, lembram? Sim. Os golfinhos. Eu não queria falar. Os golfinhos, necessariamente, os olhos de vocês são golfinhos. Mas para a gente espiritual, é um ser humano, desculpe. É um ser de forma diferente, né? Eles não são daquele jeito. Só que assim, para não interferir em coisas daqui, eles se demonstram daquela forma. O diagrama deles, você falou, né? Isso. Aí você fala assim, quanto? Que viagem é essa? Aí eu digo assim, como é que você tem 8%, vai chegar a 20 como? Caro, gente. Foi aquela palestra que o João deu falando sobre os espíritos de encarnados, podem se materializar por isso. Isso. Você tem outra coisa? Olha, eu não te contei o resto, nem vou contar. Senão vai ser feio agora. É aquela outra coisa que a gente, com o tempo, a gente não vocês vão aprender, não tem problema. Lembra daquela parte do filme, por exemplo, a minha amiguinha, de luz do carro? Lembram? Lembram, gente? Que ela é isso. O carro. Acelerar o carro. Aí assim, quando ele está dentro de um movimento, vocês conseguem enxergar, não é isso? Quando muda esse movimento, a percepção que vocês têm limitada enxerga o carro, mas o carro deixou de existir? Deu para entender? Ou não? Pelo fato de eu não estar vendo, quer dizer que não exista. É a minha forma de observar que vai determinar isso. Porque olha só, por exemplo, né? Outro dia, estou falando assim, gente, mas eu fiz um trabalho com um pessoal que faz ajuste, né? Percebi a dinâmica do trabalho. Praticamente eles estão dentro de uma proximidade de já estar se vinculando a outras dimensões conscientes. Aí você fala assim, pô, Antônio, por que você está falando isso? Porque, assim, quando a pessoa se dedica, faz a coisa com muito carinho, com muito amor, e vê que realmente aquilo faz sentido, a percepção, a forma como as coisas acontecem é diferente. Então, ela vai para uma dimensão espiritual e volta de outra forma. Então, ela está alcançando um nível de entendimento totalmente diferente. Por que eu falo isso? Porque eu fiz o trabalho em conjunto com ele e acessei fendas temporais das pessoas que a gente fez o trabalho. Coisa que, se talvez as pessoas entendessem a importância, muita gente estaria entendendo muitas coisas aqui. Porque, lembra que ela disse o que, na maioria do tempo, dá legitimidade às coisas? O quê?
fim da legitimidade, O tempo. o tempo legitima a existência. Pronto. Aí eu pego, faço um trabalho e consigo alcançar fendas temporais. Isso quer dizer o quê? Eu vou te materializar. Eu estou alcançando um nível de consciência a tal ponto de me legitimar. É porque assim, ó, porque assim, gente, olha, por que eu estou falando isso? Porque assim, ó, foi como o irmão falou. A gente tem várias ferramentas aqui, né? Por exemplo, o ajuste de realidade. Ah, pastor, eu não gosto disso não. Tudo bem. Ninguém, né? Tem outros trabalhos, né? Mas quem faz mesmo, entende a sistemática, sabe que aquilo ali é algo importantíssimo para as pessoas. Então a gente aí fez um paralelo, lembram? O filme Matrix? Eu gosto de misturar as coisas, Miguel. E aí, quando ele cria aquele plug, né, ele não vai para uma realidade onde o espaço vazio vai ser determinado a condição dele de pensamento? Que ele disse, o que você precisar e pensar, aqui vai existir. Justamente, o ajuste de realidade se encaixa aí. Só que assim, inicialmente, vocês têm uma certa dificuldade, porque lembram, não é a primeira vez que a gente não se encontra, então existem resquícios de momentos outros que vocês criaram problemas para não fazer o exercício. Ou seja, estão impregnados ainda com essa condição de pensamento. Aí é normal vocês, né? Aí, por exemplo, nós temos a técnica da energia do infinito, que é o quê? É eliminar essas imagens residuais do passado que atormentam as pessoas, que fazem elas pensar de forma primitiva, que elas não prestam, elas conversam todas. E aí você consegue trazer ela para uma percepção mais presente e real. O ajuste de alma, que a gente trabalha agora, é para quê? Você se perceber dentro de uma trindade: espírito, alma e corpo físico. Tanto sim que o trabalho em si, você não fala nada, você só compartilha. Dá à pessoa a condição, a energia necessária para ela se perceber como trindade. O trabalho de tratamento de espaços vazios. Dentro dessa realidade presente, você está copiando? É importantíssimo. Dentro dessa percepção da continuidade, vocês vivem dentro de uma realidade presente que ela está um pouco assim massificada, né? Vamos chamar assim, mais escura do que clara. Tá vendo, meu filho? Eu não fui tão racista. E aí o que acontece? Essa escuridão não é que ela é ruim, mas ela não lhe proporciona a ideia de você estar transformando massa em energia. Então, o que a espiritualidade entendeu? Vamos criar uma dimensão quântica a ponto de você manipular energia simultaneamente e conseguir tratar os espaços vazios dentro de quê? Eu pego a ideia, né, que o espaço vazio está totalmente assim, disforme, sem forma definida, e eu atribuo a minha energia de construir, de desconstruir e construir e formo um objeto geométrico perfeito. Uma figura geométrica perfeita. Usar matéria antimatéria. Usar matéria antimatéria. Então, tudo isso é para ajudar as pessoas realmente em todos os sentidos. Então, quando você estiver, né, dentro da condição espiritual ali, você vai sentir a necessidade, né, de entender que você tem que estar preparado para ajudar a pessoa que está ali. Então, nesse momento, o irmão espiritual faz o quê? Cria uma ligação com você, cria a dimensão de entender o que a pessoa está passando e vai atribuir o que é necessário para ele. Certo? Então, imaginem que tudo isso que nós estamos aqui estudando, aprendendo, é para justamente vocês estarem totalmente aptos a ajudar as pessoas devidamente e sair daqui sorrindo.
É sorrindo mesmo, né? Foi dessa mania. É sorrindo, se sentindo bem, feliz, assim, contente. Isso, isso. Aí, toda a ligação espiritual com o irmão, no reiki lá em cima, quando a matéria está cansada, nós que trabalhamos em Deus de fé, e os irmãos preenchem nossos passos das vidas, porque a gente não sente nada, só estende a mão, a gente não sente nem nosso corpo direito. Perfeito. Quem faz o trabalho, acabou pronto, aí pode vir um lugar que você não está, só a matéria não está sentindo mais nada mesmo. Aí você falou do reiki, aí eu vou e volto, né? O reiki, né, é uma ferramenta fantástica, juntamente com o trabalho de toque quântico. São duas, assim, ferramentas que eu atribuo tanto ao lado material como ao lado espiritual, de uma forma assim que... Agora, aquela coisa, né, que a gente tem que dizer, você tem que estar ali totalmente entregue ao trabalho. Entregou o trabalho, a coisa flui. Então, por isso que é importante vocês entenderem toda essa sistemática, para poder não chegar aqui e depois sair daqui, opa, minhas costas estão doendo. E eu fiz tudo certinho que o senhor mandou. Até fala assim, tudo certinho que você mandou, né? Aí eu disse, mano, calma. Aí quando a gente vai olhar com calma, foi o quê? Estava concentrado, aí veio um pensamento, vagou. Se vagou, abriu o quê? Espaço vazio. Aí a energia que estava ali naquela pessoa foi para onde? Para suas costas, para sua cabeça, seu braço. Aí começa. Então, por isso que, claro, que a gente não está dizendo que vocês vão se tornar especialistas nesse aspecto. Mas se a gente, todo dia, dentro do que aqui permite, né, do trabalho, a gente fosse trabalhando, fosse observando, você vai ver que até as queixas, as coisas, vão fluir mais rápido. Por exemplo, tem um probleminha, a coisa vai desembolar tão rápido que você nem vai perceber. Agora, se ficar, você não se cuida, chega aqui cheio de problema, aí vê problemas na casa, né, um exemplo. Aí, você acha que as coisas vão caminhar dentro de um sentido de melhorar? Não vão, não, gente. Porque eu estou impregnado de coisas que eu vejo a realidade daqui distorcida. E vou fazer com que as pessoas também acreditem nisso. Gente, vocês estão entendendo? Mesmo, vamos dizer, aconteciam certas coisas. A primeira coisa que a pessoa falava, pá, Antônio, eu vou embora daqui. Tá sendo aquele adolescente quando fica de mal. Gente, não é assim? Fica de mal, eu vou embora. Eu digo, olha, não tem problema. Agora, problema de frente é de frente. Se você disser assim, pô, Antônio, hoje eu me sinto uma pessoa diferente. Eu quero ir para outro lugar ajudar a casa. Ótimo, maravilhoso. Porque você se tornou uma pessoa capaz de compartilhar o que tem, não é assim? Mas você não está preparado. Ainda imaginar que está, são coisas totalmente diferentes. Né? Então, as pessoas às vezes, né, como a gente vem repetindo, tem que entender assim, quem é que precisa de ajuda? O paciente ou você? Né? Tem que ter essa... Então, por isso que é importante essas conversas, a gente vai ter outras, aí, está tendo os problemas, vamos sentar, o quê? Está passando muita consulta, eu estou saindo daqui cansado, será que é isso mesmo? Será que a espiritualidade está lhe testando? Né? É importante. Porque senão, gente, olha, imagine, hoje é sábado, né? Porque está frio esse tempo, né? Naquele solzão quente. Muita gente queria estar onde? Na praia. Aí hoje você está aqui, né? Sei lá. Aí você está construindo coisa de valor. Aí chega um momento, sei lá, a mãe, o pai, o irmão, precisa de ajuda. Mas não é ajuda de dinheiro, porque você sabe, né? Dinheiro é uma coisa, né, que não resolve tudo. Aí você chega lá, compartilha o que você tem, essa energia de merecimento que você construiu ao longo desse tempo, você pode salvar uma pessoa. Aí você fala assim, poxa, Antônio, que conversa é essa? Não é conversa não.
É uma verdade. Às vezes a pessoa está mais precisando de um abraço. Mas é aquele abraço, não é aquele abraço, Não é abraço, é abraço. né? De transmitir energia. Você tocar na pessoa, você vai ficar bem, meu irmão. Você vai ficar bem, minha mãe, meu pai. Você compartilhou com ela aquilo tudo que você cultivou durante esse tempo. Agora, eu venho fazendo as coisas de forma equivocada. Aí eu toco na mão dela, a coitada vai ter um infarto, vai logo embora. Gente, é assim não. Mas é assim. É assim. Ela... Ou então traz uma informação. Resolveu, trabalho muito. Ou então, por exemplo, a pessoa traz um problema, aí você fala assim, já passei por isso também. Reforça a situação. Então, assim, Né? voltar também àquela pauta que a gente colocou, Antônio, assim, de nem tudo a gente pode falar pro Pronto. paciente, né? Essa é a mais importante de todas. Olha, Miguel tocou no assunto, eu até tirei ele daqui, mas vou deixar ele aí. Gente, tem pessoas que quando elas vêm para cá, elas não vêm sozinhas. Lembra dessa história? Sim. E tem outros casos. Eu vou tocar nesses dois porque vai ficar mais fácil. Lembra da história do limbo? Por que só um disse sim? Vamos lá. Vem do limbo para cá. Ela está esperando, às vezes, ouvir certas coisas. Então a gente não vai jogar o pobre ou a pobre coitada no buraco. Então é como a gente colocou. Você enxerga, mas nem tudo você diz naquele momento. Não quer dizer que você está escondendo as coisas dela. É naquele momento. Porque, a depender do que for dito, pode prejudicar a pessoa em muito. Deu para entender essa parte? Porque é aquilo que a gente falou. A gente só pode oferecer aquilo que tem. Então, se eu estou passando por um mau momento, aí a pessoa chega lá, sei lá, né? Estou falando assim, gente, mas a pessoa foi traída. Aí quem está atendendo também já foi traído, ou traído. E aí, na hora que a pessoa fala, o que eu disse, não, acabe com a vida dele mesmo. Não presta. É assim. Então, tem que ter esse cuidado, porque na hora, quem está ali é uma alma, precisando de ajuda. E às vezes ela está acompanhada. Então, por isso que tem coisas que tem que ser ditas no sentido dela se libertar do que está acontecendo. Aí depois você conta para ela o que é necessário. Depois entender a diferença, gente? E às vezes a gente tem a percepção em uma outra linha temporal dela, em uma outra realidade paralela. Que é mais agravante. Isso. E aí você vai dizer uma coisa para a pessoa que está em outra realidade. Como geralmente os tratamentos estão aqui às vezes 5, né? Espera, vai esperando, que geralmente vem mais informação. A cada vez que a pessoa vem, vai se expandindo mais. E aí você tendo uma percepção, aí você vai falar umas coisas de uma forma assertiva. E assim não tem necessidade de falar muito. Fala-se apenas o necessário. Porque essa questão de linha temporal, gente, é uma coisa assim tão interessante, mas tão perigosa. Porque o que Dani colocou é assim de uma fineza, que assim, ó, sei lá, né? Acontece isso. Miguel, hoje eu sei que... Porque Miguel, eu posso falar. Miguel vai não sei lá onde, o cara diz uma coisa pra ele. Aí vai no outro. Aí, Antônio, eu fui isso, eu estava me dizendo outra coisa. Aí, graças a Deus, já se entendeu, né? Hoje, são pontos de vista. Estão errados? Não. Né? Não estão errados. Então, a gente tem que entender que, a depender de como o irmão ou a irmã se encontram, eles vão enxergar um ponto de vista. Esse ponto de vista alcança o quê? O que Dani falou, essas linhas temporais, passado, que às vezes o que for colocado vai muito mais prejudicar do que ajudar. Então você tem que encontrar uma condição de entender a realidade dele hoje, o que ele precisa saber de fato. Então, esse olhar espiritual que a gente tanto briga, que é necessário para as coisas caminharem dessa forma. E observe outro detalhe também. Aqui nós temos pacientes que vai para Roncon, que vai para Tranca-Rua, que vai para Pai Antônio. E às vezes, na maioria das vezes, né, não sei,
têm visões, pontos de vista diferentes. Então, se a gente não tiver o cuidado de abordar isso, às vezes chega até, mas não sei quem me disse isso, não sei quem me disse isso, agora eu fiquei confuso, ou fiquei confusa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Não, aí você tem que falar assim, não, porque o irmão, não é que o outro está errado, não existe o certo e errado, né? O irmão olhou de um outro ponto de vista, a gente agora está cuidando desse ponto de vista, para que também o paciente tenha confiança na casa, tenha confiança nos irmãos espirituais. Assim. É igual a história da bússola, né? Eu falo para vocês, matar não é crime. Não, mas eu falo, matar não é crime. É a interpretação. É a interpretação. Então, por isso que a gente tem que treinar essa condição aqui dentro. Porque é justamente, quando chegam lá, eu digo, gente, o irmão não está errado. É porque ele está olhando por um outro ângulo. Agora, o que você quer saber está aqui. Aí, a coisa, né? Porque muitas vezes a pessoa quer resolver todos os problemas em um único momento. Nem Jesus Cristo conseguiu. Imagine o resto. Não, digo assim, a pessoa, né, chega, aí como pode, né, como pode dizer assim, posso te ajudar, meu irmão? Ou minha irmã pode? Não, porque meu pai está doente, eu não arranjo emprego, minha irmã não fala comigo, minha avó me odeia, aí começa, né? Meu Deus do céu, eu vou começar por onde mesmo? Né? A própria pessoa, né? Aí você tem que dar um direcionamento. Vem cá, minha querida, como é que a gente pode, meu querido, te ajudar? O que você... Aí ela continua falando a mesma coisa. Aí você tem que conversar com ela um pouco, rodear, viu? Né? Dar uma voltinha. Mas a voltinha, gente, é em que sentido? Fazer movimentar energia. Movimentar energia. Para ela ter um pouco de um recorte de realidade. Para ela dizer assim, poxa, Antônio, eu estive aqui, mas era para eu falar de mim, né? Aí ela pega aí e começa. Né? Gente. Porque senão, imagine. Aí a pessoa fica assim, né? Opa, Antônio, você devia ter dito isso para ela. Eu digo, para quê? Para depois jogar na ponte? Não! Sabe por quê? Porque assim, ó. Quando eu pedi para a gente desenvolver a pineal, lembra da história? Que morreu para muita gente, né? E eu tô quieto. E aí, eu tô quieto. E aí, a pineal, gente, ela despertando, o frontal, ele se torna infinito, né? Então, ele tem a capacidade de perceber tanto passado, presente, futuro e ramificações, tá? Então, essa condição, ela lhe permite demonstrar o que você vai falar para ela e o que vai repercutir na vida dela. Todos os desdobramentos da partida. Todos. Aí, por isso que às vezes demora um pouquinho, né, de fazer a coisa. Então, Oi? Quem falou uma coisa? Essa condição não é exclusiva minha. Eu estou ensinando para vocês. Mas é aquela história, né? O nego só dá valor. Pronto. Aí vai. Então, o que acontece? Esse cuidado que as irmãos espirituais têm é nesse sentido. Porque, às vezes, né, uma pessoa que está do lado auxiliando fica assim, pô, Antônio, você acha que você não deveria ser mais duro com ela, não? Eu digo, mas do seu ponto de vista. Por quê? Porque materialmente as relações elas giram em torno de quê? Dessa situação. A pessoa está né? Fingindo não não como é? Dissimulando, essas coisinhas, né? Todas. Mas às vezes não. Às vezes é algo que está relacionado ao passado dela, porém ainda repercute nessa vida. E de forma inconsciente ela não percebe. Aí você vai dizer que aquela pessoa realmente é dissimulada ou que ela está repetindo padrões do passado. Vocês viram que o negócio não é tão fácil assim? Então, assim, gente, o que a gente está tentando compartilhar não é questão assim de dizer
pô, fulano, Beltrano, está errado. Não é, gente, não é. Entendam como processos evolutivos, processos necessários, processos que vão ajudar a minha condição de vida, e isso vai me permitir ajudar outras pessoas, mas de forma adequada. Então, reflita um pouco sobre isso novamente, né, que a gente teve. E eu vou abrir... Fala alguma coisa, Paulo? Sim. Deixa eu só falar também de outra coisa. Só bem rapidinho, assim. Às vezes, quando a gente vai falar para outra pessoa, dar um conselho, assim, de material para material, é complicado. Por exemplo, se vem um paciente com depressão e a gente fala assim, não, você consegue. Vai que você consegue. Não é fácil para ele conseguir ou para ela conseguir. Então, a gente precisa estudar. Há muito tempo a Antônia está falando assim, estudem sobre depressão. Estude sobre os outros assuntos. Não é só a reforma íntima. É a questão de estudar mesmo, interessar, até porque você estudando, você vai acessar outras informações e vai trazer informações necessárias para o paciente. Você vai ter resiliência com o paciente, você vai ter paciência e vai saber usar as palavras necessárias com ele. Esse paciente, tem uma questão na pauta, Pai Antônio, assim, dos médiuns, não sei também valeria para a casa toda, né? Que assim, às vezes vem para fazer um tratamento e aí quer ser o primeiro a ser atendido. E isso, Dulce, que assim, cria um pouco, assim, tem uma lista, tem uma marcação, não, mas é porque eu vou trabalhar, tem que ser atendido primeiro. Aí passando a falar um pouco. Olha, vou ser logo, a partir de hoje, se não for emergência, são os últimos. A não ser que seja emergência, de fato, que a gente constate, são os últimos. Pai, então eu não concordo. Quem não concorda... Os últimos são os primeiros. Por que eu estou falando isso? Lembra que a Aline comentou que fez o trabalho, depois saiu bem melhor. Então, quando for fazer o tratamento, já está quase liberado. Só falta só o detalhe. Então, é nesse sentido que nós estamos falando. Gente, ficou claro isso aqui? Eu não quero ninguém em cima de Dulce, obsediando a coitada, porque depois, se ela se sentir coagida, eu vou atrás de cada um. Eu não disse a você do maior salário daqui, porque ficar ali na frente, gente, não é fácil. Ela recebe todas as energias que chegam. É só fazer um teste. Não, mas sabe o que é bom fazer? Um rodízio. Botar ali, cada um de vocês, um sábado, e daqueles fervendo, só depressão, só suicídio, só isso, para vocês entenderem que a carga que ela carrega. Então, a gente, nós que somos da casa, tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Ó, Dulce, depois de todo mundo, veja aí uma coisa para mim. Eu atendo, gente, meu irmão atende, então não tem por que chegar, porque eu vou sair. Outro dia eu ouvi até isso, que eu vou sair. Olha, gente, teve gente que brigou comigo, porque colocaram no grupo que era 14 horas e depois eu botei 14h30, porque eu já sabia que tinha algumas pessoas com problemas sérios, como a gente tem aqui para atender. Eu já quero dar essa folga para você chegar aqui, não ficar chateado, mas são 14 horas. Pronto, aí assim, entendeu? E a gente está cheio de dedo, cheio de preocupação com vocês, porque a gente pode. Né? É assim, gente, materialmente falando, a pessoa que eu incorporo trabalha, então às vezes acontece alguma coisa, então às vezes não custa nada ter um pouco de paciência, né? Que as coisas vão caminhar. Então, essa história de Dulce está claro para todo mundo, porque na hora assim, eu gosto de todo mundo, mas aí quando estiver lá de noite, a mão geladinha no chão, vai ficar sem dormir. Aí observe a sua situação. Aí tem a situação no dia de palestra, Pai Antônio vem para fazer a palestra. E aí começa a ter confusão. De que, porque Pai Antônio tem que me atender. Eu cheguei a ouvir que Dani estava consolando o Pai Antônio. Só que às vezes antes, o médium fala, o Rubem, né, fala assim, Dani, nesse dia eu tenho um compromisso com a igreja, a gente vai precisar sair mais cedo. Ou então, tem uma emergência que a gente vai precisar atender. Então, assim, é só a gente tentar perceber um pouquinho, é só o ponto de vista, gente.
Tem vezes que assim, a gente vem pra cá, vai embora e deixa o paciente se atender, não deixa. Mas por que quando o Pai Antônio está aqui, eu tenho que ser atendida a qualquer modo, de qualquer jeito? E é tudo, vai se ajustando, gente. É tudo uma questão de conversar e estar aberto para resolver a situação. A gente fala disso assim, vai ser o último, né? Mas a gente também está aberto à flexibilidade. Se naquele dia você realmente está mal, está indisposto, tem algum problema, Atende. e como atender? Porque o que a gente fala é da recorrência, entendeu? A gente tem que ser aberto à flexibilidade para tudo. Tanto a gente... Isso. E outra coisa, Haroldo é super aberto. O médico teve um problema, não é para o médico sair daqui com costa pesada, doente, passando mal, não. Fala com o Haroldo rapidinho, Haroldo dá uma passadinha para o Antônio, conversa rapidinho, resolve. A questão é ter consciência, gente. Olha, eu preciso falar um pouquinho com o Pai Antônio, eu vou lá, falo 5 minutos, 10 minutos. Eu não preciso para o Pai Antônio falar 30 minutos, 40 minutos, você está perguntando muitas coisas, você está indo lá com foco para resolver determinada situação. Entenderam? É uma questão de bom senso, é uma questão de consciência coletiva mesmo, nossa. Então, sempre fala que quando chegar, quem tiver que com 3 horas, vem trabalhar por 1, 2 horas, mas com amor, esse horário, ele vai embora sem reclamar. Isso, Olha, eu queria dizer uma coisa a nada, ninguém é obrigado a nada, ninguém é preso, aqui é nada. Não. Eu queria dizer uma coisa para vocês, o Antônio repete. Eu tenho uma compreensão, não sei se vocês têm essa compreensão também, né? Então, para a gente alinhar isso aí. Gente, olha, a mente da gente está o tempo todo nos apresentando conflitos. A gente manda uma mensagem para mim, para poder marcar uma consulta, e aí, naquele momento, eu abri para fazer isso, e alguma coisa me chamou a atenção, e eu fechei, e não voltei mais para a aquele garoto não vale nada, o cara não me aceita. Não é assim. Olha, aconteceu alguma coisa, então vamos ter esse olhar espiritual que eu entendo para a política para a gente ter. Da verdade, né? Pois é, vocês não têm condições, por mais necessidade que vocês tenham, vocês não têm condições de saber o que vai dentro do outro. E aí chega aqui para falar, eu tenho certeza que ele é errado. Gente, rapidinho, olha o que ele falou aqui com toda a propriedade. É assim mesmo, né? Aí, como ele está colocando, né? Que ele precisou dar atenção a outra coisa momentaneamente, aí a pessoa falou, aquele garoto não vale nada, aquela coisa. Gente, às vezes a pessoa fora daqui tem outras atividades. Ela intercala uma coisa com a outra para poder, né, não deixar a coisa embolar. Mas assim, tem que ter paciência. Independente do que está pensando, como o Dani colocou, tem casos urgentes. Mas tem casos que, independente do que eu pense, vai acontecer dentro do tempo que tem que acontecer. Não no tempo que você imagina que tem que acontecer. Que às vezes a espiritualidade está atuando ali. Aí quer ver, como a gente falou, né? Se você realmente se tornou uma pessoa tolerante, uma pessoa paciente. Esse momento que vocês são testados. Ou seja, eu não faço nada. O que eu faço ou deixo de fazer é o que tem que ser feito. Não adianta você brigar. É tudo prova de cada um. Um trabalho de cada um. Reforma íntima. E assim, ó, gente, eu estou falando aqui, eu erro também, viu? Eu peco também. Eu já briguei com a Haroldo, falei, Haroldo, marca a consulta no primeiro horário. Marca a consulta no primeiro horário pra mim, viu? No dia que tiver disponibilidade. Aí quando eu vejo, ele marcou, outra pessoa me fala, ô Haroldo, eu vou pedir você marcar isso aqui na... Aí depois, calma, Dani. Então assim, a gente tá aqui pra ser testado. Né? Então, assim, esse lugar da gente falar o que é certo e agir de forma equivocada é muito pior, porque quando a gente tem o conhecimento, a responsabilidade é maior. Muito maior. E não esquecer de que as pessoas que vêm para cá também testem Como exemplo. Não, é assim mesmo. Não. É coisa assim, a gente, é aquela questão de cuidar do outro mesmo. Eu errei, ele veio aqui me chamando, eu errei. Veja isso. Mas eu refleti e não entender como ofensa. E a gente tem que fazer isso um com o outro o tempo todo. Porque a gente não está bem o tempo todo, né? A gente está sempre desequilíbrio, volta para o equilíbrio. Então é um ajudando o outro. E assim, gente, olha, a irmã colocou assim de uma forma bem... As pessoas que não vêm para aqui, elas vêm com aquela ideia de que vai encontrar pessoas que vão tratar ela bem,
vão ser carinhosas com ela, porque às vezes, independente do que a gente pensa, a pessoa vem fragilizada, chega aqui, aí vê aquele tumulto, vê aquela agonia, vê, sei que aqui é um lugar de paz, de luz, para ficar de maluco. Aí ela pega, a espiritualidade ainda empurra ela, não, você vai, aí empurra, aí ela fica assim olhando, aí vê, né, os médios na casa em cima de Dulce, parecendo obsessor, e diz, meu Deus do céu, será que... Você entendeu? A coisa... E observe, o que acontece lá em Dulce repercute em cada um de nós aqui. Porque observe, quando a gente está concentrado no trabalho aqui, você percebe o que está acontecendo lá. E aí você tem que equilibrar aqui, porque lá você tem que equilibrar. Cada vez que um abre a porta e está acontecendo um trabalho, se o médico não tiver equilíbrio para manter e sustentar aquela energia, desequilibra. No ajuste de realidade, o grupo está aqui atento. Um abriu a porta, um olhou, gente. Desequilibra se não tem o ajuste. Gente, olha só, a gente já está um pouquinho aqui com relação ao horário. Vocês têm alguma dúvida com relação aos tratamentos da casa? Todo mundo sabe o que é toque quântico. Todo mundo sabe o que é energia vencida. Todo mundo sabe o que é ajuste de alma. Todo mundo sabe o que é ajuste de realidade. Isso está claro para cada um. Porque se não tiver que precisar esclarecer isso agora. Vamos lá, vamos pelo ajuste. Não, pode falar. Vamos pelo ajuste de realidade, certo? O ajuste de realidade não tem tanto assim mistério mais, né? Que a gente já tentou mostrar isso. Então, assim, o que acontece? A pessoa, ela se distanciou muito do destino dela, a ponto de criar situações na vida dela de realmente, assim, ela precisar de ajuda, né? Porque se ela se distanciou muito do destino dela, ela está à deriva, né? Como se fala lá em cima. Então, a vida dela sempre vai estar tumultuada, confusa, ela pode entrar em depressão. Então, essas coisas acontecem geralmente. Então, o ajuste de realidade, ele faz com que a pessoa, dentro de um estado de ilusão, volte para um estado de realidade. Deu para entender? Ela está na ilusão, aí o ajuste atrai ela para a realidade. Aí, nessa condição de realidade, momentaneamente, ela tem um sentimento, uma percepção de que ela está novamente dentro de uma sensação assim, de vida, né? Quando ela está fora, ela não sente. Ela sente um vazio, sempre crescendo, que gera depressão, a pessoa quer se suicidar, essas coisas. Tá? Então, o ajuste de realidade serve para isso. Puxar a pessoa do estado de ilusão para um estado de realidade e destino. Tá? Eu vou detalhar isso mais. Mas, assim, superficialmente, deu para entender? Sim. Pronto. O ajuste de alma. Aí esse aí é mais fácil ainda. Lembra que eu sempre pergunto, vocês se veem como alma, espírito, alma e corpo físico? Não. Acontece para todo mundo. O trabalho de ajuste de alma é justamente isso, fazer com que essa percepção se evidencie. Entenderam? Ou não? Entendeu? Essa percepção de trindade fique evidenciada para ela, vire um sentimento, que ela se perceba dessa forma. E Tá? as pessoas que estão fazendo esse trabalho? Também começam a se perceber. O que elas fazem nesse momento? Só porque eu não participo. Porque assim, ó, lembra a frase do irmão Jung, né? Jung, ele fala o quê? Você pode saber muitas técnicas espirituais. Mas se quiser tocar uma alma, seja uma outra, seja uma outra. Você se torna uma alma para enxergar a outra. E aí, quando elas se comunicam, aí a coisa começa a se manifestar. Eu estou fazendo exercício de isso, né? Como a gente está gravando, eu vou colocar isso e as pessoas também vão ter essa percepção, né? Gente, deu para entender? Como trabalhar? Você se torna uma alma para enxergar a outra. Aí a outra enxerga você. Então, você senta na cadeira, vai ter uma cadeira na sua frente. Você vai enxergar a si mesmo, só que como alma. Como alma. Então, o paciente vai ver a si mesmo, só que como alma. Como alma. De olho fechado, se concentra, porque já chegou o paciente e falou assim, mas não, tá justo, eu fiz de olho aberto.
Pula aqui, isso aí. Ela fala, mas eu falo. Vai passar. Não, isso você não vai passar, não. Aí o que acontece? Esse aí é o ajuste de alma. Energias do infinito. A pessoa, ela ficou muito tempo, às vezes, impregnada com sentimentos de raiva, de rancor, de ressentimento, de ideias fixas, essas coisas todas. Então, a gente precisa desassociar essas imagens residuais. A energia do infinito é para isso. A pessoa entra no estado, né, infinito, e aí essas imagens começam a se dispersar. Entenderam essa parte? Pronto. A outra, o toque quântico. O toque quântico, você acumula energia vital e compartilha com a pessoa. Né? A energia vital, vocês sabem, é a energia que ela produz, né, a condição de você se materializar. Então, a energia vital que ela acumula no corpo, ela compartilha. Se vocês verem vídeos, tem pessoas que se curam só com o tratamento do toque quântico. Né? É porque tem que estudar, como o Facundo falou, né? Sobre isso, né? Então, tem terapias de toque quântico que, por exemplo, a criança, ela veio com já uma projeção de câncer, que na outra vida passada ela fumou muito. Então a criança, ela já veio, né? Aí tratou a criança com toque quântico e curou ela. Então, é porque são coisas que tem que estudar um pouquinho, tem que exercitar para perceber, tá? O Reiki, você já sabe, né? Tem a simbologia e tem a forma de aplicação, que são chamadas de aplicações diretas. E tem as formas simbólicas que também canalizam a energia, né, do universo. Aí 30% fica com você e 70% você compartilha. Certo? É só assim, mas tem mais detalhamento, mas tem que estudar um pouquinho, tá? Os espaços vazios. Ó, essa parte aí dos espaços vazios é a que mais, assim, hoje a gente tem trabalhado. Por quê? As pessoas, elas, quando ficam, assim, com os espaços muito dilatados, é mais difícil de você recompor, né? Então, a gente fez um trabalho sobre o estudo das águas, lembram? Sim. E o irmão Masaru Emoto mostrou que acumulamos aquele tipo de energia dentro do corpo, lembram? Pronto. Se você continuar com os espaços vazios, aquelas energias continuam ali com você. Então, sei lá, você tem hoje 20 anos. Aí daqui com 40 começa a manifestar uma doença. Aí 50 outra, aí começa. Mas você poderia ter se tratado com 20. Então, a ideia é fazer com que o tratamento de espaços vazios substitua essa energia que estava ali há muito tempo por uma forma geométrica. Então, ela vai condicionar você não passar por certas coisas devido à deformidade, né, que foi criada com espaços vazios no seu corpo. É só vocês estudarem um pouquinho pensamentos especializados na água e fazer uma associação. Pô, isso aqui estava dentro de mim? Estava. Então, vai lhe provocar uma doença. Dados na água. Isso. Na água. É porque ele submete a água a um certo tipo de tensão. E aí depois congela e depois fazem cortes, né? E aí submetem a uma visualização através do microscópio, né? Microscópio. E ali você enxerga, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muito rancor, a água escurece. A pessoa que tem muito ódio, a água fica avermelhada. A pessoa que se sente muito feliz, os cristais da água são perfeitos. Então, isso aí está dentro de você. Cientificamente está sendo representado. Aí eu estou com um projeto de reviver essa palestra de novo da água. Aí, isso aí é perfeito. Então, os espaços vazios é tratado dessa forma. Então, a gente aplica duas energias simultâneas, simbolicamente, né? Tem dois símbolos. Elas, né, vão atrás dos espaços, e aí uma vai desconstruindo e a outra vai construindo ao mesmo tempo, simultaneamente.
Antônio, pode ter feito isso aqui? Não. Eles entram dentro de um estado de consciência quântica para fazer isso. Entrelaçamento quântico. As pessoas, em si, elas tiveram problemas porque, eu não sei se você já ouviu falar, fitas de DNA, certo? Vocês deveriam ter quantas? 12, só tem 2. Essas 2, às vezes, não conseguem comportar as outras que estão ausentes. Então, elas entram em colapso. Aí, o entrelaçamento quântico é para ajustar isso. Gente, vocês entenderam? Não, é porque assim... não, é porque ultimamente não tem aparecido. Mas se aparecer, eu estou explicando já como é. Gente, assim, nós vamos marcar outra reunião, né, que eu acho importante. Eu sei que o tempo, às vezes, é meio curto, né, por causa das pessoas, mas vamos fazer um esforço, né, para a gente sempre estar conversando, trocando ideias, mas no sentido de construir, né, não é para vir para cá, para Antônio, que é fulano, não, construir. Então, a gente está falando nesse sentido, porque para preservar o trabalho. Por quê? O que vai acontecer daqui a algum tempo? Não que a gente esteja fora disso, pelo amor de Deus. Muitos centros espiritualistas vão fechar. Tá? Então, se a gente conseguir manter um comportamento, né, que realmente diga assim, é digno de estar aberto, nós vamos manter. Se não, a coisa já começou, vocês já perceberam. Lugares muito grandes estão fechando, né? Então, outros não. Eles manteram uma qualidade ética, uma qualidade moral, né? Que sustentou a condição deles estarem ali. O que fecha, gente, não é que a espiritualidade diz que está certo ou errado, não. É a qualidade do grupo envolvido que está ali trabalhando. Vamos dizer assim, isso, né? A energia das pessoas que estão trabalhando, elas são suficientes para manter o trabalho em continuidade. Então, se o grupo, né, não tiver assim, coeso, trabalhando junto, tentando ajustar as coisas da melhor forma possível, fecha. Não tem negócio de Pai Antônio, nosso irmão, não tem ninguém. Fecha. Então, o que a gente diz? Muitas pessoas, né, que vocês até conhecem, vão deixar de ser atendidas, vão deixar de ser ajudadas. A gente não sabe quantas pessoas vão se suicidar, vão ser internadas no manicômio, sendo que nós tínhamos a capacidade de ajudar. Então, é uma coisa assim que toca no ser espiritual, de alguma forma. Porque o nosso propósito é a gente fazer o máximo possível por todos. Como o irmão disse, né? Que o irmão disse, vou atender até o último. Sim. Mas isso não existe. Existe sim. Entendeu? Então, para você não existe pela sua limitação visual, mental, não sei. Mas se para ele não existe, por que ele não pode fazer? Não é? Então, a gente às vezes diz assim, poxa, está atendendo a gente demais. A gente sabe que a gente está com a demanda pouca, mas está existindo a possibilidade de montar grupos onde a gente vai atender com uma quantidade boa num tempo menor. Então a gente vai chegar nesse ponto. Mas enquanto não chega, gente, vamos ter paciência, carinho, a maneira de falar diferente, não é brigando, não é tentando ofender o outro, não é tentando ser a pessoa, porque tem que ser assim. Apontando certo. O errado, não, gente, olha, não vai funcionar. O que vai funcionar é a gente sentar assim, olha, vem cá, qual a condição que você vê de melhorar? Eu vejo assim, assim, assim. Tá bom, vou botar você na frente para fazer isso. Muita gente corre. Porque muitas vezes criticar é fácil, agora apresentar a solução Não. é o problema. Por que a gente sempre está falando tanto? Venha com crítica, mas venha com a solução para gente. Que tem pessoas assim que falam, eu não acho errado não, mas eu digo assim, vamos lá, me ajude. Mas eu não tenho tempo. Entendeu? Ou assim,
Porque, olha, a gente vê as coisas, né? A gente não diz assim, olha, você está errado está falando não, você está certo. Mas vamos tentar ver de que forma a gente pode melhorar. Ponto. Ah, mas a gente fala, ninguém ouve. Gente, não é assim. Às vezes você vai ter equilibrar. Você percebe isso? Não. Vocês entendem? Então, tem coisas que a gente vai ter que ter paciência mesmo. Infelizmente, tudo que é verdadeiro é difícil, mas no final compensa. Então, quando a pessoa não entende isso, pode ter certeza que sempre vai girar em torno de estar criticando, estar falando, porque fulano disse que não quer mais ficar lá, que vai embora, que... A gente não está aqui para estar agradando todo mundo. A gente está aqui para ajudar quem a gente pode. Porque tem coisas assim, gente, que é assim, ó. A gente está aqui de braços abertos para receber todo mundo. É só até ficar estranhando. Opa, aqui tem pombagira? Tem tudo. Tudo eu digo assim, a gente não cria barreira para os irmãos espirituais. Tem que ter. Aí a gente foi agraciado com a presença do nosso irmão. A gente está super feliz. Aí, com toda sinceridade, assim, a gente tinha já trabalhado, a gente até brincou uma vez, né? Olha, quero todo mundo aqui de jaleco, touquinha, tudo bonitinho. Porque no dia do trabalho espiritual que a gente vai fazer as cirurgias, ajudar o irmão, na verdade, a gente tem que estar dentro da condição do que aquilo representa, né? Com a máscara, tudo bonitinho. Aí a pessoa deu risada assim, mas a gente fala no sentido de que os irmãos que vêm vão sentir melhor no ambiente, né, apropriado para aquilo. Então, é uma coisa assim, mas eu vou viver minha vida dentro do centro? Não. Não está se falando isso, né? Está se falando o quê? Que quando você estiver lá, mostre o que você tem de melhor, né? Se doe, né? E aí não fique olhando para o lado, porque fulano, faça a sua parte. E você vai ver que no final, você vai sair de lá satisfeito. Então, gente, olha, muito obrigado pela presença de todos. Desculpe o alongamento. Eu acho que a gente ter demorado, né, de ter marcado. Tudo isso já estava previsto, né? Porque, assim, observe que no nosso cronograma estava marcado a psicometria, estava marcada uma orientação consulente. Mas a gente percebeu que havia uma necessidade maior, estar de um tempo maior para dedicar a gente, né, nesse momento, assim, de abarcar os trabalhadores. Então, assim, é por uma causa grande, né? Então, assim, por isso que a gente tem que haver essa flexibilidade. Não foi daquela forma, mas a gente fez de uma outra forma diferente. E, assim, o resto a gente está saindo diferente daqui hoje, né? Não, eu senti uma outra energia. Comprometimento. E, assim... E a gente está querendo cuidar disso. E, assim, não existe os excluídos. Existe um primeiro momento com todos os irmãos espirituais, mas a gente já está marcando, a gente já vai rever esse cronograma com a Antônio, para a gente colocar também com todos os trabalhadores, porque todos são importantes. E é importante também ouvir o feedback de todo mundo, né? Então, assim, a gente vai depois agendar uma outra reunião, já está aqui também agendada, assim, né, que a Aline falou assim, o calendário de 2020, vão ter mais reuniões como essa, que é aquela que a gente precisa cuidar também de quem cuida da casa, né? Isso é o mais importante. Estudar, né? E estudar. Gente, muito obrigado, viu? E assim, eu espero que, independente do que a gente conversou, né, a gente está unido para um propósito, né? Então vamos caminhar nesse sentido, tá?